Agora, o Gabriel Menino, do Palmeiras, ele se pronunciou, tá? Ele falou, publicou na noite dessa terça-feira, que irá fazer uma queixa-crime contra pessoas que insinuaram nas redes sociais seu suposto envolvimento no esquema de manipulação de jogos em apostas. O lance em questão, a gente tem o lance, que o lance realmente é bizarro, o lance é muito bizarro, tá? Ninguém aqui nunca acusou, nem vai acusar de nada, claro, sem provas, mas o lance é bizarro, foi um erro assim bizarro. E aí, esse lance em questão foi na saída de bola no segundo tempo. Aí, tá aí o lance, ó. O que o Gabriel Menino quis fazer, gente? Olha isso, ó, contra o Vasco. Ó, rolou a bola, toma. Esse chute pra lateral, tá? É um lance muito bizarro, não dá pra acusar ninguém de nada, só que aí ele foi, né, vítima aí de ataques na internet, dizendo que com certeza isso estaria relacionado, e aí ele falou que vai considerar justiça, vai entrar com queixa-crime. A gente tem o vídeo do Gabriel Menino pra gente colocar das redes sociais. O vídeo é sobre um lance que é igual, tá? Que ele fez contra o Água Santa. Disse que fez esse lance. Eu acho legal a gente botar o vídeo também, tá? Quando a gente tiver. Então vamos colocar o vídeo, que ele se explica e depois a gente vai ler a nota oficial do Gabriel Menino, deixando claro que ele vai entrar com queixa-crime contra as pessoas que o acusaram na internet de ter participação em esquema de aposta. O vídeo ele fala sobre o lance, pode colocar aí. Ah, o vídeo é o lance, ó, ele coloca o lance. Ele coloca o lance e ele publica uma nota em cima desse vídeo. Aí a nota do Gabriel Menino, que a gente tem aqui para ler, ele fala o seguinte: em virtude da divulgação de insinuações envolvendo meu nome em redes sociais, associando a minha pessoa com atitudes ilícitas no esporte, venho a público esclarecer que 1. Jamais tive envolvimento com episódios de apostas esportivas. Na minha vida pessoal e profissional, zelo pela ética, lealdade e pelos princípios da legalidade. Sou funcionário de uma grande instituição, com milhões de torcedores, e respeito muito essa relação. Sei dos meus deveres e o que represento para todas essas pessoas. 2. Dito isso, comunico que meu staff jurídico apresentará o mais breve possível uma queixa-crime contra o responsável por insinuar minha participação em esquema de apostas esportivas, tema divulgado amplamente pela mídia nos últimos dias, em um lance no início do segundo tempo da partida contra o Vasco da Gama, no dia 23 de abril. Também adotarei as medidas necessárias para os mesmos que usarem a internet para continuar a disseminação de falsas informações. A internet não pode ser terra sem lei. É o pronunciamento do Gabriel Menino, realmente não dá para acusar sem você ter provas. É um lance muito bizarro e o Gabriel Menino se pronunciou, principalmente diante de toda essa situação que está estourando agora, né? De apostas esportivas, de escândalos, e ele, com razão, não querendo o nome dele relacionado a um escândalo tão grave e que tira a credibilidade do futebol, tá? Eu sou a favor de todos os nomes que forem comprovadamente envolvidos que sejam banidos do esporte, porque isso gera uma desconfiança do treinador em cima de todos os jogadores, de todos os árbitros. Cada lance agora bizarro, o torcedor vai falar: opa, o cara tá comprado. Ah não, esse cara tá comprado, não é possível. Então essa atitude de muitos jogadores de futebol, que não é o caso do Gabriel Menino, ele não tá nas investigações, mas a gente vai falar sobre o desdobramento dessas investigações e já temos todos os nomes. Isso mancha o esporte. Isso tira a graça do esporte. Então que quem estiver envolvido, que seja banido do futebol. Mas essa preocupação do Gabriel Menino é importante, né, Flávio? Porque o nome dele tá na parada num momento onde tá explodindo um baita esquema de corrupção envolvendo a aposta esportiva. Olha como é complicado isso, Pilhado.
Vamos supor que lá na frente acontece o seguinte, tem jornalista intermediando a aposta. Aí cita lá 2, 3, sei lá. Tem árbitro de futebol intermediando não sei o quê, aceitando dinheiro. E aí, eu chego aqui, como faço há 500 anos, e falo bem do Red Bull. O cara fala assim, tem esquema nisso aí. Né? Aí o árbitro marca um pênalti incompetente, o cara, olha aí o esquema. Tem um monte de coisa. E cartão. O árbitro agora vai ser... Exatamente. Até cartão o árbitro vai ser questionado. Até cartão que ele não der. Por que o cara não deu o cartão? Porque se você olha naquela história do Bauerman, ele reclama que... Não é o Bauerman, é um zagueiro desses... do jogo de ontem, vamos questionar. Isso, um dos picaretas lá... um dos picaretas lá fala que ele fez o que ele podia para tomar cartão. Ele bateu, o árbitro falava assim para ele, por que você tá querendo ser expulso? E ele continuou dando, ele xingava o árbitro não expulsava. O árbitro, muito provavelmente, agiu de boa fé. Mas nessa confusão, será que o árbitro não estava do outro lado? É complicado, vira só para todo mundo. Só para todo mundo. Então é necessário uma pegada bem forte nisso. E o Gabriel, que absurdo isso aí de colocar o garoto. Mas fica assim, qualquer erro. Tem muito jogador ruim. O cara erra com aquelas bolas. Imagina o coitado do David, se fosse agora aquele lance dele lá no Flamengo. Esquema de aposta. Não é verdade? Tem muito erro. Imagina a 4ª divisão, que esse jogador pé duro, coitadinho, né? Ganha, sei lá, R$500 por mês. O jogador ruimzinho e tal. O cara é ruim. E aí ele faz uma lambança. Mas ele pode não ser ruim, ele pode estar realmente no esquema. Olha que loucura que é isso aí, gente. É muito complicado, é muito grave. Todo mundo que está no futebol acaba sendo envolvido nessa história. E aí acontece isso comigo. Porque o que não falta é idiota para acusar de maneira vazia, né? Que essas acusações vazias. De onde eles tiraram que esse lance tinha não sei o que e tal? Acusações vazias, mas esse bando de imbecis de rede social, tem um monte deles lá, eles estragam até os que não são, e faz um baita rolo, faz essa confusão toda. Então eu espero que o menino processe mesmo todo, pega um por um. Nem que ele gaste dinheiro, todo mundo que insinuou, processa um por um. Mauro deu um exemplo uma vez, né, que fez isso aí, é muito bom. Começa com insinuação, vai pra cima dos caras, porque realmente fica todo mundo sob suspeita. Ontem a gente falou sobre isso, né? Eu queria só reafirmar o que falei ontem, porque não teve nenhum fato novo que me fez mudar de ontem para hoje. Que é que, a meu ver, os clubes e as empresas de apostas são vítimas disso tudo. Na minha opinião, até agora. Amanhã não sei, mas nesse momento eu vejo dessa maneira. O apostador, né? o aliciador, e claro que pode ser a mesma pessoa, o apostador e o aliciador, e é claro, isso deve estar acontecendo. Todas essas pessoas citadas devem ser investigadas, processadas, e a justiça vai punir ou não. Isso é fundamental. O crime nisso, pelo que a gente sabe, é estelionato. É estelionato. Então, normalmente a pena de estelionato não é muito pesada. Mas, de qualquer maneira, só estou colocando aqui. Agora, qual é a sequela disso neste instante? É mais ou menos o que foi dito aqui. Quer dizer, quando você vai olhar o jogo com mais atenção. Então, você não pode ser chamado de um cara que está delirando se começar a ter dúvidas em algumas coisas que vão acontecer no jogo. Ou pela arbitragem, ou pelos jogadores, treinador, até treinador, a gente pode falar aqui. Atenção, eu acho que o treinador Mauro César, não é o caso do Mauro, porque o Mauro César seria um treinador de clausura, um cara elegante. Mas se fosse um cara nervoso, eu acho que ele vai tomar um amarelo e vai tomar um vermelho. Agora você pode pensar tudo. Então, se você pensar como no estádio ou em casa, você não deve estar delirando. É do ser humano. O árbitro vai ser muito questionado, porque tem escanteio, tem cartão amarelo, tem cartão vermelho. É difícil o que está acontecendo. Aquilo que está... Olha, você é um cara que vê fantasma em tudo. Não, nesse caso não é. Você não está acusando ninguém, mas você está assistindo o jogo e você fala, poxa vida, era para cartão? Não era para cartão? Esse zagueiro poderia ter encolhido o braço? Não poderia? Antes era uma questão de reflexo. Eu até analisei aqui quanto tempo o cidadão precisa de tempo para o reflexo ser entendido. Segundo a ciência, você só pode contar no relógio o tempo de reflexo quando sente que a coisa está chegando no teu rosto ou em qualquer outro lugar do corpo. Então, agora, o árbitro tem que avaliar isso.
né, para marcar ou não, se foi por reflexo ou não,